É público e o grupo parlamentar do PSD e do PSD desenvolveram nas últimas semanas um esforço significativo para que possamos introduzir na proposta de lei de Orçamento de Estado que está em apreciação na Assembleia da República um conjunto de sugestões e propostas que visam melhorar e aperfeiçoar precisamente a proposta do Orçamento de Estado. Queria dizer-vos que neste momento estamos a ultimar a redação de mais de uma centena de propostas que visam precisamente seguir esse objetivo. Estou em condições de vos transmitir e transmitir também aos portugueses pelo vosso trabalho que o nível de corte na despesa que logramos obter com o esforço que foi efetuado pelos dois grupos parlamentares assegura que também apresentaremos a diminuição da sobretaxa em sede de IRS de 4% para 3,5%. É uma alteração que atinge todos os contribuintes que na proposta de orçamento está previsto possam pagar essa sobretaxa. Queria dizer-vos que ela resulta sobretudo de um corte significativo da despesa, mas também da criação de uma contribuição adicional de solidariedade para os rendimentos mais elevados, na parte que excede 250 mil euros. E queria também dizer-vos que, na sequência daquilo que fomos defendendo ao longo dos últimos dias, em consonância com algumas posições, nomeadamente a posição da UGT, introduzimos também uma norma no orçamento que reconhece a necessidade do Governo, e compromete o Governo também nesse objetivo, poder, em sede de concertação social, acertar a forma de, no setor privado, um dos subsídios poder ser pago em duodécimos e, por via disso, assegurar que o rendimento dos agregados familiares não sofre grande alteração, visto que, simultaneamente, lhes é pedido que paguem a sobretaxa, por um lado, mas também lhes é facultada a possibilidade de receberem um quantitativo muito equivalente em sede da distribuição pelos 12 meses do ano do pagamento de um dos subsídios. Será uma proposta que terá que ser necessariamente trabalhada em sede de concertação social, mas o Orçamento reconhece o compromisso do Governo em poder cumprir esse desidrato. Só para confirmar que a taxa de solidariedade passa para os 5%. Vamos ver agora então o impacto desta redução de 4% A proposta de para orçamento, 3,5%. como sabem, propõe que nos rendimentos acima de 80 mil euros haja uma participação de solidariedade dos contribuintes de 2,5%. Aquilo que nós propomos é que na parte excedente daqueles contribuintes cujos rendimentos são superiores a 250 mil euros, essa participação seja de mais 2,5%, isto é, de 5%. Os 500 mil não, a IRS estava em cima da mesa. A opção que nós tomamos e que visa também garantir mais equidade, uma repartição, a nosso ver, mais justa no esforço que todos temos que fazer, foi a nossa opção, que todos aqueles que têm rendimentos superiores a 250 mil euros, que é, como todos sabemos, um rendimento muito elevado, tenham aqui uma contribuição solidária maior do que aqueles que têm o rendimento mais baixo. De resto, na esteira daquilo que também sucede com os rendimentos tributáveis em sede de IRC, no qual propomos no orçamento que haja uma tributação adicional para empresas que tenham lucros superiores a 1,5 milhão de euros e a 7,5 milhões de euros também, e também relativamente àquilo que sucede com as pensões mais elevadas, em que também está proposto no Orçamento de Estado que haja uma tributação adicional de 25% para a parte excedente das pensões que ultrapassam os 5 mil euros e de 50% para a parte excedente das pensões que ultrapassam 7.500 euros. Já fez as contas sobre o impacto real que esta alteração na sobretaxa do IRS O impacto Nós real estamos a sobre falar a vida de dos portugueses desta medida. 1/8 parte daquela que era a proposta inicial do Governo. Estes 0,5% correspondem a 12,5% de decréscimo face à proposta inicial. Queremos que ela tenha um significado
muito direto no sentido de enfatizar e realçar um esforço suplementar, um corte suplementar ao nível da despesa pública, capaz de amenizar nesta dimensão o esforço fiscal, que, como todos sabemos, é elevadíssimo hoje para todos os contribuintes. Estou a falar-se na proposta, ou na eventual proposta da maioria, no sentido desta sobretaxa ser paga de uma só vez. Se a sobretaxa será ou não paga de uma só vez. Como tive a através ocasião dos já de subsídios. referir, a opção que tomamos foi comprometer o Governo a que um dos subsídios do setor privado, como de resto sucede no setor público, com os funcionários públicos e os pensionistas, possa ser pago em duodécimos e, com isso, naturalmente, facilitar aquele que é a gestão do orçamento mensal de todas as famílias e manter os níveis de consumo interno que também estão subjacentes precisamente à manutenção desse orçamento familiar e dessa capacidade dos agregados familiares.